Como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu quero falar de um dos temas mais instigantes da literatura, que é a literatura falada, a literatura oral, os começos da literatura. Peço que vocês compartilhem, deem like e comentem no vídeo. Como começou então tudo isso, né? Para chegarmos no livro escrito, para chegarmos no papel? Nós vamos falar hoje da literatura oral. Imagine-se uma pilha de livros, alta, como o mais alto dos arranha-céus. Essa pilha figura os muitos séculos que o homem pensante viveu sobre a Terra. Então, uma pilha de livros representando os séculos que o homem pensante, o homem sapiens, viveu sobre a Terra. Só o volume de cima, de 1 polegada ou 2 de espessura, representará o livro impresso, como temos a partir da invenção da imprensa. Então nós temos aqui o último livro desta pilha enorme, essa torre de Babel de livros, essa torre de papel, representará então o livro impresso. Estou usando novamente História da Literatura Mundial do John Macy. Vou usar bastante esse livro para falar sobre livros, autores e literatura. Então esse último livro, ele representará o livro impresso. Os 3 ou 4 volumes abaixo representarão toda a fase do livro escrito à mão em pergaminho. Que eu já falei aqui do pergaminho, da importância desse uso desse material para escrita. Então os 4 livros abaixo representarão então os livros escritos à mão em pergaminho. Mais abaixo, meia dúzia de volumes representará a fase da argila, da madeira e da pedra. Aquela situação também que já falamos, do livro escrito em pedras, as inscrições nas cavernas, os livros escritos em argila, a escrita cuneiforme, em madeira. Abaixo ainda virão alguns metros de volume, representando o período em que o homem gravou na pedra, nas cavernas, sinais incompreensíveis para nós. Então toda aquela escrita que estão nas pedras, principalmente aí nos povos primitivos, representarão então alguns volumes, metros, né, de livros, essa escrita nas pedras, nas cavernas. E o resto desta pilha imensa, que chega até o tamanho de um arranha-céus? E o resto, né? A maior parte de volumes representam então o livro em branco, a literatura oral. Serão livros jamais escritos ou com escritura apagada pela ação do tempo, histórias contadas que nós nunca saberemos, ou escritas e perdidas. Toda esta gama de histórias que o homem sempre gostou de contar estarão abaixo aí, representadas pela mais da metade de livros que compõem esse arranha-céu. Vejam como que o tempo da literatura oral ele é muito maior do que o tempo da literatura escrita. Assim, a maior parte da pilha, desta pilha de Babel, não se constitui propriamente de livros, ou de livros em que vejamos coisas gravadas. Corresponde às eras em que o homem intercomunicava o pensamento, por meio de palavra falada apenas. É o momento em que o homem contava histórias, se comunicava por palavras falada, sem registrar as histórias no papel. Um homem contava, por exemplo, uma história de um vizinho para o outro, uma história de amor de um casal vizinho da tribo, mas isso não se passou para livros, não virou história. Essa história se perdeu. História de viagens, de dificuldades, de doenças, pessoas que passaram por tribulações, de alegrias. Essas histórias se perderam no correr do tempo. O homem falou antes de escrever, e portanto houve uma literatura anterior ao que chamamos de literatura. Isso nós falamos muito na questão bíblica. Antes dos textos bíblicos terem chegado a nós, como estão na Bíblia, no Biblos, eles foram falados. Os homens contavam essas histórias em torno das fogueiras, histórias
de Abraão, que saiu de Ur da Caldeia, por exemplo, em busca de uma terra distante que Deus lhe havia prometido, uma terra que mana leite e mel. Então, assim, é interessante observarmos, antes do texto ter sido escrito para nós, preservado em tabuinhas, em pergaminho, em couro, em pedras, em papel, ele foi falado. Muitas das tradições antigas foram antes contadas. Antes dos materiais literários, como os pensamentos, foram criados muito antes de serem fixados pela escrita. Então o pensamento vem primeiro, as histórias, elas foram organizadas, criadas antes da escrita. Podemos imaginar, e sem imaginação não existiria literatura digna de interesse, que nossos remotíssimos avós das cavernas se sentavam ao pé do fogo e contavam histórias dos animais selvagens, histórias das suas lutas com os vizinhos e histórias misteriosas de fantasmas, assombrações, peripécias, suspense, mitos, como dizemos, a respeito dos deuses, das florestas e das águas, a história dos mitos, né? A mitologia humana. Olha que interessante, né? Que fala de deuses, de heróis, de lutas. Como duvidar de que compusessem cantos para transmitir aos filhos suas experiências, a tradição da lei, os costumes tribais, a religião? Então isso foi transmitido oralmente. Um sábio, senhor, um avô, a mãe, o pai contava para os filhos. Transmitiam oralmente essas histórias. Temos base para pensar assim. As histórias mais primitivas e os mitos não são nada infantis, mas altamente ricos em sabedoria. Não podiam ter sido improvisados. Neles houve a colaboração de muitas e muitas gerações. Eu vou falar bastante de mito aqui, que eu amo. Gosto demais de mitologia grega, egípcia, nórdica. Em segundo lugar, temos muitos parentes dos grupos humanos que parecem representar velhos estágios de nossos ancestrais. Chamamos a esses avatares de selvagens, ou povos que vivem nas selvas, em contraposição aos civilizados que vivem nas cidades. Este povo das selvas, que vivem ou viveram remotamente longe das civilizações, das cidades, também produzem suas histórias, suas culturas. Temos-nos como imensamente superiores aos selvagens, e não há dúvida de que nos adiantamos sobre eles um bocado, mas a nossa cultura não é melhor do que a dos selvagens. Quando os nossos estudiosos convivem com os selvagens, encontram histórias e leis que a tradição conserva nas tribos através de incontáveis gerações. Isso é muito rico, né? Uma tribo indígena contando as suas histórias ancestrais, né? O seu passado, as suas lendas, isso é muito importante. Ainda quando usam da escrita rudimentar, a sabedoria falada se mostra muito mais opulenta que a escrita. Ora, nossos antepassados selvagens pensaram e falaram as ideias fundamentais de nossa literatura, muito antes de desenvolver-se a arte da escrita. Então nós somos resultado de uma longa tradição oral. Os antepassados falaram primeiro, e hoje nós temos escritas estas lendas, essas tradições que foram passando de geração para geração ou que se perderam, mas nós somos resultado de alguém que um dia sentou na comunidade, na tribo, à noite em torno de uma fogueira com as estrelas, podemos até idealizar, e contou histórias. Eu mesmo tive, né, a minha avó aqui em Minas, lá em Delfinópolis, contava histórias para nós. O meu pai contava histórias, contava lendas. Então já é uma transmissão oral. Antes de ler as histórias no papel, eu já escutei também, né? Esse germe das histórias, de conhecer lugares, pessoas e imaginar. O mais legal era a imaginação. Mas embora os mitos primitivos nada tenham de infantis, existe certa semelhança entre as raças não cultivadas e as crianças filhas de pais civilizados. Essas crianças, nós começamos pela literatura oral. Nossas mães nos ensinam cantos, versos, contos de fadas e regras de conduta muito antes de travarmos contato com o ABC, com o abecedário. Nossa mãe já cantou para nós, já nos falou histórias. Nosso primeiro conhecimento da língua equivale ao imperfeito conhecimento da música com que
Em geral, nos contentamos pela vida afora. Sentimos prazer em ouvir uma orquestra, embora não saibamos tocar nenhum instrumento, ou em assistir uma ópera, cantamos e tocamos um pouco, sem que nos aprofundemos na leitura da música como fazem os músicos. Então essa questão, né? Tirando os músicos, nós leigos em música, ou alguém que está ouvindo, assistindo aí que não tem tanto conhecimento de música, você se deleita com a música, assim também a literatura. Antes de nós termos esse livro, alguém cantou para nós. Alguém já plantou em nós esse desejo de conhecimento, de vivenciar histórias com os nossos personagens queridos, nossos escritores. Então já está em nós essa semente da literatura. A língua falada é a base da língua escrita. A língua falada é a base da língua escrita. O que nos torna superiores aos outros animais é a posse da fala com que os homens se ensinaram uns aos outros. E as crianças ainda muito antes que sobreviessem as primeiras gravações de sinais em pedra. Primeiras crianças aprenderam a falar. Desde a antiguidade, antes que o homem gravasse sinais em pedras, já ensinava os seus filhos a falar. Sem escrita, o conhecimento não podia acumular-se rapidamente. As coisas tinham de ser penosamente aprendidas de geração em geração. A questão da memória, né? Do educar-se para ouvir, para guardar, memorizar, decorar, trazer para o coração, decorar uma história, lembrar de uma história. Daí a rapidez dos progressos depois que a escrita se desenvolveu. Com a escrita, então, os acontecimentos, as histórias puderam ser acumuladas e nós podemos hoje ler num livro uma história sem precisar ficar guardando na mente, né? A gente guarda alguns episódios de um livro, por exemplo. Mas no livro a gente tem a possibilidade de deixar ali guardadinho, você pega, você revive aquela história ou você enfrenta-a pela primeira vez. Sem estudos especiais, não podemos hoje ler o inglês do século XII e não poderíamos igualmente entender a língua falada de um homem desse século que por acaso ressuscitasse. Esse nosso avô sentir-se um puro estrangeiro entre os seus netos, nós. Então, é interessante pensarmos a rapidez da escrita, né? A escrita ela se desenvolveu muito rápido, a língua é viva e tudo passou a se evoluir vertiginosamente. E aí ele usa essa comparação do inglês do século XII, que aparecesse aqui hoje, não entenderia a língua do inglês hoje. Né? E nem o inglês voltasse lá para o século XII, entenderia o que os seus irmãos conterrâneos estariam falando. Então é interessante essa evolução da língua. Mesmo o inglês de Shakespeare, tem estudos lá na própria Inglaterra, né, de termos para entender o inglês da época de Shakespeare. A evolução da língua vai mostrar essas diferenças. Entretanto, por mais precária que a língua oral seja levada de uma pessoa a outra, do pai ao filho, da mãe à criancinha, as ideias elementares orientadoras da nossa vida estão lá. As ideias principais estão na língua oral, que foram nos ensinada um dia. Que foi nos ensinada um dia. E também preserva e perpetua muito do que representa beleza. Então, muitas coisas que nós lembramos, nosso pai, nossa mãe nos falou um dia. O valor da leitura e da escrita nunca será louvado em excesso. Mas para mostrar quão mais importante é a língua falada, lembrarei aqui, ele está dizendo, né, o caso de uma criança surda ou ensurdecida muito cedo. Ela foi impedida de adquirir a língua falada. Essa criança cresce com menos conhecimento do que um analfabeto de bons ouvidos. A criança surda perde muito da educação inconsciente que todos recebemos sem o perceber. Mas antes de penetrarmos na escola, existem cursos especiais para surdos que operam verdadeiras maravilhas. Ensinam não só a ler e a escrever, como também a falar. Uma das maiores contribuições da educação moderna. Mas não estamos aqui, né, ele diz, para escrever um tratado sobre educação. Referimos-nos à criança surda apenas para ilustrar melhor a importância da língua falada. A nós, civilizados, parece-nos desvantagem terrível não saber ler nem escrever, mas há poucos séculos, na Idade Média, havia muito pouca gente letrada.
a ponto de a maior parte das pessoas, do governo, dos negócios, mal saber assinar o nome. Isso não quer dizer que fossem ignorantes. Não escreviam, não liam, mas falavam e ouviam, tendo assim acesso às ideias dos seus contemporâneos. Então a fala é muito importante. Quantas vezes, não estamos valorizando a escrita, não é isso, mas quantas vezes uma pessoa analfabeta tem sabedoria muito mais do que quem conhece milhares de livros. A pessoa, ela intui conhecimento, sabe fazer operações matemáticas com rapidez, é muito maior do que quem tem já um letramento. Guardam na memória muitas histórias interessantes. Meu pai mesmo era analfabeto, mas ele tinha uma sabedoria, uma esperteza, né, para resolver negócios, uma lucidez. Isso é muito interessante, né? A gente saber valorizar e respeitar a língua, a fala, né, a oralidade do povo, e principalmente das pessoas que não têm cultura no sentido de estudo e uma cultura livresca, né, de conhecimento de livros, mas tem, claro, a cultura própria do povo, da raça e etc. Né? Então é um tema muito interessante para ser discutido, para sabermos ter humildade de ouvir a sabedoria dos povos, das pessoas simples. Depois que o homem aprende a escrever, ele continua a falar. E as ideias escritas e faladas reagem umas sobre as outras de modo a tornar impossível conhecer qual das duas formas mais contribui para a sua educação. Então, nós nos educamos pela fala e também pela escrita. E como e por que as ideias vivem no mundo e circulam de cérebro em cérebro é um problema sem fim. No sentido amplo da expressão, literatura, todos nós vivemos a fazê-la diariamente, embora talvez sem muita superioridade. Então sempre nós estamos fazendo literatura, contando uma história, resolvendo situações. Nós estamos sempre na vida vivendo literatura. A muitos de nós poderá igualmente surpreender que passemos a vida a fazer prosa ou poesia inconscientemente. E é verdade que passamos a vida assim, se nos considerarmos como unidades da raça humana. A raça humana certamente compôs, recitou, decorou e escreveu poesia antes de produzir prosa escrita. Quantas pessoas, né, têm capacidade de cantar, de criar versos e de compor sem saber escrever ou antes de escrever, né? A poesia é a linguagem do sentimento, a prosa, a da razão. O homem primeiro sente e só depois raciocina. Os primeiros escritores ou compositores foram sacerdotes que deram forma aos cantos de guerra, à história dos heróis e às crenças religiosas. O objetivo seria fazer o povo guardá-lo na memória. E todos sabemos que é mais fácil memorizar poesia do que prosa. O verso fica na cabeça. A prosa entra por um ouvido e sai pelo outro. Mais uma vez, vemos aqui a relação entre a infância do indivíduo e a infância da literatura. A maior parte das crianças se mostra mais receptiva ao ritmo e à rima do que para a prosa. E assim eu quero mostrar aqui um trecho da Ilíada de Homero, que é um livro composto em versos, cantos. O Homero era um poeta iaedo, um poeta peregrino pela Grécia Antiga, que cantava as peripécias da Guerra de Troia. E aqui nós temos coleção de poemas que são atribuídos a Homero, mas podem ser de vários poetas diferentes, e a composição, a estruturação foi atribuída a Homero. Dizia-se que ele era cego, mas, independente disso, o que é importante para nós aqui agora é essa questão da literatura falada, oral. Então, antes de Homero registrar os versos, ou os discípulos registrar os versos de Homero, nós temos aqui as epopeias de Homero sendo cantadas. E eu quero ler um trecho da Odisseia, que, para falar desse ritmo e memorização, isso na antiguidade, essa história da volta de Ulisses para Ítaca, 10 anos peregrinando e navegando pelo Mediterrâneo, enfrentando várias peripécias, até encontrar de volta aí a sua esposa Penélope,
Tem um episódio, tem vários outros, das sereias, em que eles vão, no canto 12, encontrar e passar pelas sereias, que eram seres terríveis. Com o canto, ela seduziu os homens, e a estratégia que Ulisses, o ardiloso, faz para não cair nas garras das sereias. Então eu quero ler aqui para sentirmos, na tradução do Carlos Alberto Nunes, a poesia do texto, o ritmo, como que as histórias eram mais guardadas a partir do canto, a partir do ritmo, a partir da poesia. Canto 12, As Sereias, Odisseia de Homero. Quando o navio saiu da corrente do rio Oceano, foi no seu curso até as ondas do mar, de caminhos muito vastos, e a ilha Éeia, onde se acham os coros e a casa da aurora, que cedo nasce bem como lugar donde o sol se levanta. Logo que aí fomos ter, arrastamos a nau para o seco, desembarcamos na praia sonora do mar depois disso, onde a dormir aguardamos que a aurora divina surgisse. Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, os companheiros eu próprio enviei para a casa de Circe, a fim de o corpo trazerem de lá de Eupenor falecido. Rapidamente madeira cortamos nos pontos mais altos e o sepultamos chorosos por entre suspiros magoados. Logo que o corpo queimamos e as armas que foram do morto, todos um túmulo alçamos, ornado de uma alta coluna, onde em seguida fincamos o remo de fácil manejo. Meticulosos fizemos tudo isso, mas do Hades a volta, despercebida por si se não fora, que logo se apronta e para nós se dirige, seguida de suas criadas. Com pão e carne variada e de bom vinho vermelho brilhante, chega-se a deusa preclara até nós e nos diz o seguinte: míseros, que conseguistes com vida chegar até o Hades, sois 2 vezes mortais, os demais uma vez simplesmente. Ora, cuidai de tomar alimento e beber vinho rútilo neste lugar todo dia. Mas quando surgir-nos a aurora, ide-vos que hei de apontar o caminho a seguir e mostrar-vos o necessário. Porque não venhais a sofrer mais trabalhos, tanto no mar como em terra por causa de enganos nocivos. Dessa maneira falou, convencendo-me o peito magnânimo. Nós estivemos sentados. Por esse modo, portanto, até o sol no ocidente deitar-se, nós estivemos sentados comendo e bebendo à vontade. Logo que o sol se acolheu, sobre a terra deitando-se as trevas, foram-se todos deitar junto aos cabos de trás do navio. Ela, porém, pela mão me tomando, apartado dos sócios, fez-me sentar ao seu lado, inquirindo-me acerca de tudo. Todos os fatos em ordem contei-lhe conforme a verdade. Circe, divina, depois que falei tais palavras, me disse: logo já está realizado isso tudo. Atenção, ora presta ao que te passo a dizer. Aliás, há de um Deus recordar-te. Primeiramente, hás de ir até as sereias, que todos os homens que se aproximam dali, com encantos prender, têm por hábito. Quem quer que por ignorância vá ter as sereias e o canto delas ouvir, nunca mais a mulher nem os tenros filhinhos hão de saudá-lo, contentes por não mais voltar para casa. Enfeitiçado será pela voz das sereias maviosas. Elas se encontram num prado, ao redor se lhes veem muitos ossos, de corpos de homens desfeitos nos quais se engrovinha a epiderme. Passa de largo, mas tapa os ouvidos de todos os sócios, com cera doce amolgada, porque nenhum deles o canto possa escutar. Mas tu próprio, se ouvi-las quiseres, é força que pés e mão no navio ligeiro te amarrem os sócios, em torno ao mastro de pé com possantes calabres, seguro, para que possas as 2 sereias ouvir com deleite. Se lhe pedires, porém, ou ordenares que os cabos te soltem, devem mais forte amarras à volta do corpo apertar-te. Então a Circe, que estava ali nesta ilha, prendendo o Ulisses e os amigos, ela resolve libertá-los, e eles têm que passar pelas sereias. Ela indica para Ulisses, depois que ele leva a eles pão e vinho, como passar pelas sereias. Depois do relato, então, o texto vai falar esse episódio de Ulisses e os amigos passando pelas sereias. Eles amarraram Ulisses, e Ulisses, encantado pelo canto das sereias, queria que eles desamarrassem-no, e aí eles mais apertavam Ulisses.
mas eles estavam com cera nos ouvidos, porque se eles ouvissem também pulavam na água, iam atrás das sereias e morriam. Então eu quero dizer aqui a, a musicalidade do texto. Essa história certamente foi passada oralmente antes, a história de alguém que foi seduzido pelas sereias. Eu lembro do meu pai contar histórias de sereias, que ela seduziu os homens, tentaram seduzir Ulisses, e aí essa questão de cantar as histórias fica mais gravada na memória da pessoa, até que um dia registraram aqui, atribuíram, né, o poema a Homero, poeta grego, se eu não me engano, do século III a.C. Podemos dizer que a literatura começa então com a poesia, tanto no decurso da história da raça, como no curso da vida individual. Os mais altos poetas conservam alguma coisa da visão de criança. Embora possa pensar milhares de coisas ininteligíveis às crianças, esse poeta será sempre um começador, uma sensibilidade sempre rente às fontes alimentares da vida. Estamos sempre retornando ao canto que a nossa mãe um dia nos cantou lá no berço. Então o poeta ele faz isso, esse retorno à infância da criança, esse retorno, né, ao início em que ouvimos histórias e nos encantamos com elas. Embora possa pensar, né, milhares de coisas ininteligíveis às crianças, os poetas sempre serão como começadores. Essa sensibilidade sempre rente às forças elementares da vida. E o canto é uma das forças elementares. Daí a razão de certos poemas escritos há muitos séculos terem a beleza e a frescura dos maiores poemas modernos. Os velhos vates, significa poetas, diziam seus versos dirigindo-se sempre aos ouvidos de alguém, não aos olhos. Era sempre aos ouvidos. Também a poesia moderna, para ser bem apreciada, tem que ser ouvida. As peças de Shakespeare, por exemplo, foram feitas para recitação em teatro e não para serem lidas em livros. O primeiro fólio, que surge em 1623, com as peças de Shakespeare, dois amigos dele que comporam esse livro, primeiro elas foram escritas para representação, para o teatro. Então foi nesse primeiro fólio, Shakespeare tinha morrido, ele morreu em 1616, que apareceu impresso ali em livro as peças de Shakespeare. Mas quando você lê em voz alta, as peças de Shakespeare ganham uma outra dimensão. Uma delícia. Também a prosa literária começou com a declamação oratória. O homem ouviu antes de ler e falou antes de escrever. A linguagem escrita não passa de uma mera extensão da falada. No começo era o verbo, está lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. No começo era a palavra, logos, em grego, dabar em hebraico, verbum em latim. Então no começo era o verbo, a palavra. Essa sentença, a primeira do Evangelho de São João, aplicava-se a toda a criação. Podemos aplicá-la também ao homem que pensa, que fala, que escreve, aplicada também ao homem. Primeiro era o verbo, no princípio era o verbo. Então é isso aí, que nós aprendamos a ouvir, a saborear mais a literatura, a escutar mais. Tem canções interessantes que nos ajudam a recordar essa infância nossa, essa era em que a palavra tinha essa função primordial de nos encantar, de guiar a nossa vida. Até mais, um beijo.